Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com saúde e que estejam assim com todo o gás, porque vocês já viram na apresentação do sábado passado que este módulo ele tem muitos elementos importantes para a composição do TCC de vocês. Então é muito importante que vocês estejam atentos, tá bom? Então hoje nós vamos iniciar o módulo 2, quer dizer, iniciar as atividades, né, de encontros com os tutores e com nós, formadoras. Tá? Então, esse é o nosso primeiro encontro formativo do módulo 2, onde nós vamos estar falando para vocês sobre a organização deste módulo e o cronograma de cada disciplina. Observem bem que neste módulo, eu e a professora Graça vamos estar trabalhando juntamente, conjuntamente, né? Mais do que nas outras vezes. Vejam bem, no módulo anterior, né, nós tínhamos disciplinas que ocorriam de forma consecutiva. Neste módulo 2, nós vamos estar trabalhando com duas disciplinas simultaneamente. Então, este módulo 2 que acontecerá, né, já começou no dia 12/3 e irá até o dia 9/7 com a conclusão de todas as atividades, inclusive da segunda chamada, tá, das provas de segunda chamada, finalização do módulo. Tá? Essas duas disciplinas simultâneas são a disciplina TCC2, Fundamentos de Projeto de Investigação, e a disciplina 2, que é Investigação para o Ensino de Ciências. Então, observem bem, nós vamos estar trabalhando de forma simultânea e totalmente imbricadas, ou seja, todas as atividades deste módulo estarão alternadas, seja na disciplina 1, seja na disciplina 2, entre eu, a professora Neide Pinheiro, e a professora Graça Matias. Então, nós vamos estar responsáveis por atividades de modo concomitante nas duas disciplinas. Observe, então, o seguinte. Essa disciplina, esse módulo 2, ele tem um caráter de aprofundamento do conhecimento, tanto no que se refere aos conteúdos do campo pedagógico, quanto aos conteúdos específicos das ciências. Ele também oferecerá a vocês subsídios para a elaboração do projeto de investigação que resultará no trabalho de conclusão do curso. Observem bem que eu, no encontro do sábado, né, no nosso webinário maravilhoso, que todos gostaram muito, né, da palestra do professor Frank, e nós estaremos trabalhando para a construção do projeto de pesquisa de vocês. Então, não tem como dissociar. No módulo passado, vocês pediram para a gente, professores, vamos colocar mais textos, vamos trabalhar mais a questão teórica, porque a gente está precisando de aprofundamento teórico. Né? Então, neste módulo, vocês terão esse aprofundamento teórico. O objetivo geral da disciplina 1. Então, eu vou falar agora sobre a disciplina 1. É a disciplina TCC2, Fundamentos do Projeto de Investigação. O nome já diz tudo, né? Nessa disciplina, nós vamos apresentar a investigação como uma perspectiva para pensar o ensino de ciências. E essa disciplina 1, ela tem um caráter teórico, tá? Então, a disciplina 1 tem um caráter teórico, a disciplina 2, vocês vão ver, ela tem mais um viés da prática, né? Que a professora Graça vai falar com vocês daqui a pouquinho. Nessa disciplina 1, nós teremos 10 atividades, mas, professora, são muitas atividades. Olha só, gente, nós procuramos dividir, né, tanto a pontuação quanto as atividades, tá, de uma forma que ficasse assim mais suave para vocês, tá? Suave no sentido de que vocês não se apertem muito para realizar. São muitas atividades, mas vocês vão dar conta, vocês vão ver que elas são atividades curtas, tá? E que dá para levar. Então, nós dividimos essas atividades em 3 blocos, tá? 3 blocos. Cada bloco tem 3 atividades, fora a atividade final. Então, na disciplina 1, nós vamos ter no bloco 1, de 12/3, né, a 9/4, 4 semanas. O
O segundo bloco vai de 9/4 a 7/5, também 4 semanas. E o bloco 3, de 7/5 a 18/6. E aí são 6 semanas. A atividade final, né, a nossa atividade que vai fechar essa disciplina 1, ela terá um prazo para postagem de 19/6 a 4/7. Observem aí que os prazos estão bem distendidos. Então, apesar de ter muitas atividades, não é como no módulo passado, em que a gente tinha prazos curtos, porque as disciplinas elas terminavam e elas iam amontoando, né? Uma coisa foi amontoando com a outra. Nessa unidade, nesse módulo, a gente procurou fazer de forma que ficasse o mais organizado possível para que vocês pudessem sempre se planejar. Essa tela que vocês estão vendo aí agora, observem bem, é a tela inicial da disciplina 1, TCC 2, Fundamentos do Projeto de Investigação. Observe aqui, TCC 2, né, o nome da disciplina, que é a nossa aba de apresentação. Então, a disciplina tem carga horária de 120 horas, nós colocamos aqui já uma duração de 17 semanas, contemplando a atividade final, a segunda chamada, para que a gente feche todas as atividades. Então, no período de 12/3 a 9/7, com a composição aí de trabalho, né, a 4 mãos, no caso eu e a professora Graça Regina. Nessa disciplina 2, logo nessa aba de apresentação, a gente tem aqui embaixo os materiais de estudo. Observem aqui um texto base, esse texto base Fundamentos do Projeto de Investigação, são capítulos de um livro. Então, ele está separado por capítulos, porque não pode fazer a reprodução total dele, tá? Então, ele está colocado no ambiente em links. Cada link vai para um capítulo, para que vocês leiam esse texto base. Tá? Além disso, nós, nesse módulo, trouxemos para vocês um material que não ficou disponível no módulo 1. Tá? Porque como nós estávamos iniciando e fazendo aquela construção, nós não colocamos, né, no módulo 1 o cronograma. Olha só, gente, esse cronograma, ele traz, eu vou mostrar já para vocês, todo o detalhamento da disciplina. Então, aqui vocês vão ter os prazos, vão ter qual é o tipo de atividade, link para o texto, como é que esse material vai ser avaliado, tá? Toda a pontuação, toda a divisão bem explicadinho. Então, já está lá no módulo, eu peço que vocês baixem, tá? Esse cronograma no computador de vocês, ou imprimam, façam como acharem melhor, mas tenham sempre em mãos esse cronograma, porque ele é quem vai balizar todas as atividades de vocês. Então, a partir do acompanhamento do cronograma, vocês vão poder concluir todas as atividades com êxito, no tempo correto, sem se atrapalhar, ok? Além disso, nessa página inicial, né, nessa aba inicial da nossa disciplina, nós vamos ter aqui o Fórum de Boas-Vindas, tá, onde eu trago uma mensagem aí para vocês de boas-vindas, tá, da disciplina. Vocês vão também falar, podem se pronunciar, tá bom? Para que a gente possa estar mais próximo possível. Logo abaixo, a gente tem o Fórum de Dúvidas. Esse Fórum de Dúvidas é aquele em que vocês vão estar colocando toda e qualquer dúvida que vocês tenham sobre o desenvolvimento das atividades da disciplina. Nessa aba aí, nesse link para o texto base, coloquei aqui para vocês, o que eu mostrei, foi isso aqui, ó. Ao clicar em texto base ali naquele link, vocês vão ter aqui, olha, os links do lado direito. Equipe de produção, convênio, investigação no ensino de ciências, transformações em si e na sala de aula, dualidade na formação do professor de ciências, ou seja, todos os capítulos desse livro que constitui aí o texto base para a construção dessa disciplina. Muito bem. No cronograma que eu falei para vocês, que nós elaboramos nesse módulo, tá? No bloco 1. Então, observe aqui o cronograma, esse arquivo que vocês vão ter aqui é o cabeçalho do cronograma, tá bom, gente? E vocês vão ter aí, tá, todas as informações. Olha só, bloco 1, referente à composição da nota 1, atividades de 1 a 3. Bom, qual é o período do bloco 1, de 12/3 a 9/4? 4 semanas.
Aqui na aba do nosso quadro, né, a gente vai ter aqui o prazo de cada atividade, o tipo de atividade, qual é o conteúdo que está sendo trabalhado, a descrição da atividade, o objetivo da atividade, os recursos didáticos e critérios de avaliação e a nota, ou seja, qual é o valor dessa atividade. Então, nessa disciplina 1, TCC 2, Fundamentos do Projeto de Investigação, a atividade 1 é uma atividade de valor 3. A tarefa dessa atividade 1 é um texto individual, onde vocês vão postar, observem bem, apenas um texto, tá? E eu vou explicar para vocês como é que está esse texto, a partir da leitura de um artigo que está disponível lá no AVA, tá? E também de um texto complementar. Tem lá um material complementar que vocês vão poder acessar para ficar mais preparados ainda para a escrita do texto, para que vocês possam refletir de uma forma ainda mais, como é que eu posso dizer assim, detalhada para a escrita desse texto, que não é um texto longo, vocês vão ver. Então, olha aqui, no cronograma a gente tem a descrição da atividade. Então, essa atividade 1 é uma atividade que vai aqui de 12/3 a 26/3. Nós colocamos data para todas as atividades. Por quê, gente? Porque é importante que vocês se organizem, que vocês se estruturem para não deixar embolar uma atividade com a outra. Então, procurem cumprir esse prazo, tá? Procurem cumprir essas datas de atividade que nós sugerimos aí para vocês, ok? Por quê? Vocês vão ter a possibilidade de postar todas as atividades do bloco 1 até o dia 9/4, mas não aconselho que vocês deixem todas para essa data. Então, vocês vão dividindo, tá? Então, nós sugerimos aqui um prazo de 12/3 a 26/3 para a atividade 1. O que é essa atividade 1? É um texto online individual. O conteúdo desse texto é educação pela pesquisa. E aí vocês têm aqui a atividade 1, a leitura do texto Educação pela Pesquisa como modo, tempo e espaço de qualificação da formação de professores de ciências. Aqui abaixo nós temos o link para esse texto. Então, se você acessa pelo seu computador, você pode clicar no link, mas lá na aba da atividade 1 também tem o link para esse texto. O que eu solicitei nessa atividade para vocês? Análise da situação problema. Então, você tem a leitura do texto e a análise de uma situação problema. Qual é a situação problema? Uma professora de ciências, de uma turma de 6º ano, solicita dos seus estudantes que realizem um trabalho de pesquisa sobre as formas de tratamento da água. Com base nas considerações do artigo, olha só, e nessa situação problema, elabore um texto que contemple as seguintes situações. Então, gente, apenas um texto que contemple as seguintes situações. Que aponte quais são as principais características da educação pela pesquisa e que discuta se a solicitação da professora aos estudantes é, de fato, caracterizada como um trabalho de pesquisa. Então, vejam só, no texto que vocês vão escrever, texto cursivo, com um tamanho específico de 200 a 400 palavras, vocês vão escrever e trazer essas respostas para a gente aí no texto. Lembrando que todo texto ele tem uma estrutura, né, gente? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Não esqueçam, tá? Quando vocês estiverem escrevendo, leiam depois tudo que vocês escreveram. Se fizer sentido para vocês, vai fazer sentido para a gente, vai fazer sentido para o tutor que está lendo o seu trabalho, que está corrigindo, tá bom? Bem, qual é o objetivo dessa atividade? Reforçar o lastro teórico sobre a importância da pesquisa para a formação docente no ensino de ciências. Nós temos aí, então, os recursos, já temos aqui o vídeo, né, que eu estou fazendo aqui para que vocês tenham toda a ciência do que vai ser discutido. Quais são os critérios de avaliação? Então, olha só, como a gente trouxe para vocês de forma bem detalhada, como é que será avaliado cada atividade. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, para essa atividade, que é um texto online, é um texto onde o tutor que vai acompanhar a atividade de vocês, ele vai observar o quê? Se vocês fizeram a análise sobre as características da educação pela pesquisa. O que foi solicitado?
Foi colocado no texto? Discutiram a situação problema no texto? Sim, um ponto também. Utilização adequada da língua portuguesa. Nós temos batido nisso muito em relação à correção, porque é fundamental, gente, que nós, professores, procuremos escrever, falar da melhor forma possível, sem erros de ortografia, porque nós somos exemplo, né? Eu procuro, sempre que escrevo, fazer a minha análise crítica em relação ao que eu estou escrevendo, né? Eu tem algum erro, eu leio várias vezes. Pode acontecer um deslize ali, né? Na hora que eu digitei uma palavra, engoli uma letra e tal, pode acontecer? Pode, né? Mas, na medida do possível, a gente tem que buscar sempre evitar erros, porque somos professores. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Então, a nota dessa atividade de número 1 é 3. Ela vale 3. Lembrando, todas as atividades, elas vão contar frequência na nota final. Ok? Então, além desses 3 pontos, aí você realizou a atividade no tempo certo, postou sua atividade, você vai ter também uma pontuação de frequência que vai ser registrada lá na atividade final. Ok? Vamos em frente. Na atividade 2 da disciplina 1, nós vamos ter um fórum. Esse fórum, ele também será um fórum de discussão baseado na leitura de um artigo que está disponível no aula. Então, nós vamos ter aqui reflexões sobre ser professor e a trajetória ao ensinar ciências. Então, nessa atividade 2, vocês vão ter um artigo de Bejarano e Carvalho, que é intitulado de Tornando-se Professor de Ciências, Crenças e Conflitos. Somos todos professores de ciências, né? Então, nós sempre nos colocamos nesse lugar de professor de ciências para fazer as nossas análises. Então, o que vocês devem fazer? Elaborar um texto reflexivo de 200 a 400 palavras, respondendo, bem, suas vivências em sala de aula, desde a sua formação inicial até o presente. Houveram modificações em relação a crenças e conflitos mencionados no texto, né? Avalie se suas experiências docentes se assemelham ou distanciam daquelas vivenciadas pela professora cuja trajetória foi avaliada no artigo. Ok? Muito bem. Depois que você escreveu esse texto, eu aconselho sempre o seguinte: nós estamos trabalhando com uma ferramenta que é o fórum. Ok? Vocês vão postar esse texto no fórum, mas digitem no seu computador, salvem uma pasta lá de suas atividades, primeiro o texto, digite no Word. Depois que você fizer o texto no Word, é que você vai copiar e colar lá na ferramenta do fórum. Tá certo? Assim ninguém vai perder nada, né? Se houver qualquer problema, vocês têm a atividade, tá? Nunca façam somente a atividade na ferramenta lá do ambiente. Porque pode ocorrer um problema. A gente não está livre disso, né? Quem lida com o sistema, quem lida com o computador, sabe que, de repente, pode acontecer uma coisa desse tipo. E a gente tem que se garantir. Então, toda atividade que vocês fizerem para postar no ambiente, vocês também salvem no seu computador, salvem na sua nuvem. Então, vocês têm a nuvem do Drive, tá? Tem lá um Drive da Google ou da Microsoft ou outro Drive que vocês tenham. Salve sempre suas atividades no Drive, tá? Porque ela fica registrada para você. Então, você vai criar um tópico no fórum para postar a sua atividade, tá? O seu texto online. E aí vem, a partir do momento que você posta a sua atividade, você também vai buscar fazer a leitura das atividades dos seus colegas. Então, pelo menos de um colega, você vai realizar um comentário crítico reflexivo, tá? Pelo menos de um colega. Isso não lhe impede de fazer comentários nos textos de outros colegas. Isso vai depender do seu tempo, da sua disponibilidade para isso, da sua vontade, mas pelo menos de um você é obrigado a fazer, ok? Bem, além disso, vocês têm material complementar que também foi colocado lá, no caso, pela professora Graça, porque a atividade 2, ela foi definida pela professora Graça, tá? E aí vocês têm como objetivo dessa atividade proporcionar uma reflexão sobre
o papel do professor de ciências. O que a gente tem que se ater para realizar essa atividade? Muito bem. Em relação ao texto, clareza das ideias em relação ao texto com o artigo que foi lido. Não podemos deixar de fazer isso. Vale um ponto. Participação e cumprimento da proposta, atendendo a regras solicitadas. Também a regras ortográficas. Colaboração de forma coerente e respeitosa à postagem do colega. Observem, gente, nós estamos aqui aprendendo, né? Então, sempre que a gente for fazer um comentário sobre uma atividade de um colega, a gente deve lembrar disso. Temos que fazer para ele aquilo que queremos que façam para nós. Então, eu não vou ser desrespeitosa num comentário de fórum jamais. Né? Aliás, em nenhuma situação a gente deve fazer isso. Tá? Mas temos que ficar atentos a isso. Ok? Então, essa atividade também vale 3 pontos. E aí vem a atividade 3. Essa atividade 3 ela tem um valor maior. É a atividade final, é a última atividade do bloco 1 da disciplina 1. Também é um fórum e também é baseada num artigo que está disponível no APA. Essa atividade de número 3 ela é uma atividade que fala sobre a importância da experimentação em ciências. Olha só o prazo da atividade, 2/4 a 9/4. Tá? Então, a leitura do artigo de Borges intitulado Novos Rumos para o Laboratório Escolar de Ciências. E ali você tem o link. Observe que sempre a gente colocou ali o link do texto que vai servir de base para aquela atividade. No cronograma, além de estar lá no AVA. Então, não tem jeito de vocês não encontrarem o arquivo que vocês estão buscando. Elaborar, então, na forma de um texto, uma breve análise reflexiva, com 200 a 400 palavras, né? E olha só como a gente colocou formato, justificado, espaçamento simples, fonte Arial 12, contendo os seguintes elementos. Não pode mais dizer, né? Eu não sabia que tinha que ser nesse formato, tinha que ser com essa fonte, que tinha que ser com esse espaçamento. Está tudo escrito aqui no cronograma para que ninguém erre na hora de fazer, ok? Então, relatando as próprias abordagens da sala de aula que possam ser compreendidas como pertencentes a um processo de experimentação em ciências, estando elas associadas ou não ao espaço do laboratório escolar. Destacando as relações que percebe entre as possibilidades metodológicas e as praticadas por você. A partir do momento que você escreveu esse texto, você vai, olha só, salva lá no Word, no seu Drive ou no seu computador, mas salve sempre em mais de um lugar para garantir, tá? E aí você vai colocar esse texto lá no fórum. Da mesma forma, você vai visitar também os textos dos colegas e vai fazer o comentário de pelo menos um, ok? Muito bem. Lembre que tem que ter de 50 a 100 palavras. Bom, estabelecer a relação entre a prática pedagógica e a experimentação em ciências é o objetivo dessa atividade. Vocês vão fazer, então, utilizar a ferramenta Fórum, tá? E lembrar das correções. O que é que a gente vai avaliar? Clareza das ideias e relação do texto com o artigo proposto. Participação e cumprimento da proposta atendendo a regras solicitadas e ortográficas. Colaboração de forma coerente e respeitosa à postagem do colega. Num total aí de 4 pontos. Muito bem. Então, essas são as 3 atividades que compõem a disciplina 1, o bloco 1 da disciplina 1. Tá bom? Agora, minha gente, bom trabalho para vocês. E fiquem aí com a professora Graça, que vai explicar para vocês a disciplina 2. Obrigada. Tchau, minha gente.